Boa tarde, meus amigos. Hoje é 25 de novembro de 2021. No meu canal sobre a vida de comissário de bordo da Varig nos anos 60, alguns amigos fizeram um comentário pedindo que eu falasse sobre os passageiros dos anos 60. Alguns são comissários de bordo e enfrentam os passageiros de hoje, dos anos 2020, e a diferença, sem dúvida, é muito grande. Primeiro que nos anos 60, os aviões eram embora jato, que foi o 707, o DC-9, DC-8, eram aviões a jato, mas com um número muito menor de passageiros. Por exemplo, o 707, que era o maiorzinho, 4 motores, 4 turbinas, na verdade, ele tinha 16 passageiros na classe, o que era chamada de primeira classe, não existia executiva, primeira classe 16, e eram 130 na classe turista, ou classe econômica, né? Então os aviões eram menores, existia uma razão para serem menores. Primeiro, a frequência de voos. Primeiro, o número de passageiros que voavam de avião na época era muito menor. A passagem era caríssima. O preço das passagens era extremamente caro. E poucas pessoas tinham condição de estar viajando. Por essa razão, existiam menos frequências de voos. Por exemplo, Nova York, um dos pontos mais viajados, né, sem dúvida, no mundo. Tá? Nova York existiam dois voos por semana e dois voos diários, na verdade, e 2 vezes por semana, feitos pela Pan American e pela Varig. Não existiam outras companhias fazendo São Paulo, na verdade Rio de Janeiro, Nova York. Não existia o aeroporto de Guarulhos nessa época. Então todos os voos internacionais iam para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e do Galeão para Congonhas, em São Paulo, eram conexões. Ou seja, você chegava num 707 e entrava num 737, 727, ou Eletra, ou um DC-6, do Rio de Janeiro para São Paulo. Era extremamente inconveniente. Supostamente os voos deveriam chegar no Rio de Janeiro e já ter conexão imediata. Ou seja, você não ia nem para o saguão do aeroporto. Você descia de um avião e entrava no outro que já era a sua conexão. Mas não funcionava exatamente assim. Às vezes um voo de conexão para São Paulo, Galeão São Paulo, aguardava vários voos que vinham da Europa e dos Estados Unidos. Então atrasavam. Às vezes você ficava 1 hora, 2 horas dentro do seu avião de conexão, que seria um Eletra, um 737, um DC-6, no caso. Havia muito Eletra, né? E era extremamente inconveniente. Aí você vinha para Guarulhos, para Congonhas, perdão, e aí que você ia fazer a alfândega, Congonhas de São Paulo. Era uma dor de cabeça muito grande. Bem, falando de passageiros, o nível de passageiro era outro, sem sombra de dúvida. Para se ter ideia, todos os cavalheiros viajavam de terno e gravata. Eram raríssimas exceções onde o passageiro não usava terno e gravata. E as senhoras extremamente elegantes, vestidos longos, etc. Para justificar um voo, ou internacional, ou mesmo nacional,
E sendo o custo da passagem o valor que era, só quem tinha condições de fazer esses voos eram essas pessoas mais abastadas. Ou os industriais, os executivos de alto nível, que viajavam bastante na época, né? Então, os passageiros não eram... Alguns eram extremamente exigentes pela finura da coisa e o fato de estarem acostumados com um trato de primeira linha, né? E outros eram tranquilos, não exigiam nada, agradeciam tudo, ficavam felizes com o serviço que era sempre de primeira classe. Não importava se você estava na executiva, na classe turista, classe econômica ou primeira classe. Claro que existia uma diferença no serviço, mas o atendimento era o mesmo. O comissário atendia com muito carinho todos. E por várias razões. Primeiro, porque gostava daquilo que estava fazendo, né? Segundo, que naquela época, como eu já disse em vídeo anterior, um passageiro que fizesse uma reclamação, escrevesse para a empresa a respeito do tratamento não muito adequado de um comissário, por exemplo, ou uma comissária, esse comissário ou comissária tinha uma grande chance de ser despedido, infelizmente. Era assim mesmo, funcionava dessa maneira. Ou seja, o nosso trabalho era extremamente vigiado e a qualidade do trabalho na Varig, de um modo geral, era muito rigoroso. Mas com todos os treinamentos que nós tínhamos e a vontade e o prazer de fazer aquele trabalho, todo comissário era um comissário primeira linha, né? Existia uma grande diferença dos dias de hoje, inclusive na remuneração, que era muito diferente na época, comparada com a remuneração que tem comissários hoje, por exemplo. Então os passageiros já estavam acostumados em tirar os seus casacos e entregar para a comissária logo na entrada do avião. Ela dava para ele um ticketzinho e colocava esse ticket no casaco, guardava dentro do porta-casacos e minutos antes do voo pousar, no destino final, ela ia recolhendo esses tickets e levava o casaco exatamente para aquele passageiro. Era tudo muito bem organizado, muito bem feito. E o passageiro gostava muito disso. As crianças se portavam de maneira muito diferente. É diferente de um voo de Miami hoje, ou Orlando, aquela algazarra, aquela bagunça, que também é uma atração, é divertido. O bilhete hoje também não é tão barato, então a turma vai para farra mesmo. Mas na época, por exemplo, eu viajei eu trouxe uma vez um artista americano famosíssimo, Jeff Chandler, cabelo branco, etc. E viajava de primeira classe, óbvio, eu atendia a primeira classe. Ele estava todo de cor-de-rosa, uma blusa cor-de-rosa, uma calça cor-de-rosa e um cachorrinho poodle, branquinho, que foi permitido ele trazer na primeira classe. O cachorrinho latia barbaridade, mas era o Jeff Chandler. E os passageiros da primeira classe, os 16, a primeira classe viajava quase sempre lotada, os 16 adoraram, porque estavam viajando com o famoso ator Jeff Chandler. Então toleraram o cachorrinho, e ele, apesar de tudo isso, de toda a mania, de todo o gesto, de tudo isso, era um cavalheiro, um senhor extremamente educado, muito gentil. Foi bastante interessante. Uma outra passagem que eu tive, que também merece ser contada, sobre o passageiro, muito interessante. Eu era o quarto comissário na classe econômica, ou seja, eu era o cozinheiro da classe econômica. E num voo de São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, na verdade, saí de São Paulo, né? Mas era conexão até o Galeão, e do Galeão é que saíamos no jato. Nós éramos baseados no Galeão. Eu morava no Rio de Janeiro.
Durante os 6 anos que eu fiquei na linha internacional, eu fiquei morando no Rio de Janeiro, porque todos os voos saíam no Galeão. Então saímos do Galeão, era um voo diurno, um dos poucos voos diurno. Saímos, se não me engano, 9 horas, 8 horas ou 9 horas, não me lembro bem. E quando eu estava terminando o serviço de galley, ou seja, as meninas estavam recolhendo todas as bandejas com pratinhos e copos e xícaras e isso e aquilo, colocavam numa mesinha que separava a galley do corredor. Eu recolhia aquilo, ia colocando tudo nas caixas que tinham que ser colocadas, nos carrinhos, né, que tinham que ser colocados, para quando chegasse no Galeão, o pessoal levasse tudo e trocasse tudo aquilo. Aí me veio um passageiro, foi simpático, pediu permissão para que eu usasse a galley, porque ele precisava colocar um tapete no chão e rezar para Meca, o sol, e o único lugar do avião onde o sol estava batendo na direção que precisava bater era exatamente ali na galley. E, puxa, eu estava atrapalhado e eu precisava terminar o serviço todo bem antes de pousar no Galeão, claro, porque ainda tinha serviço de drinks e de cafezinho, que eu tinha que preparar tudo isso. Mas eu não podia dizer que não. Aí dei permissão para ele. Nós tínhamos uma cortina, ele pôs lá o tapete dele, fechou a cortina, ajoelhou, etc. E nós ficamos do lado de fora. Demorou uns 10 minutos ou 15 talvez. Eu estava já ansioso, porque era um tempo precioso para mim. Tirei tudo aquilo, ele abriu. Quando ele abriu, tinha água para todo lado. Jogado em carrinho, água na porta de galley, no vidro da porta de emergência, água para todo lado. Ele recolheu o tapete dele, me agradeceu, pediu desculpa pelo incômodo, etc. Ele saiu, eu tive que limpar tudo aquilo, limpar toda aquela água, e aí recomeçar o meu trabalho de guardar todos os equipamentos, todas as xícaras e os pratinhos e talheres, que na época não era nada de plástico. Tive que guardar tudo isso no lugar adequado para descer no Galeão, preparar xícaras de café, que eram xícaras, não era um copinho plástico não, eram xícaras com o seu pirizinho cada uma. Cafezinho que eu tinha feito a bordo, não vinha pronto não, eu que fazia a bordo. Tinha feito o cafezinho e tudo, preparando aquelas bandejas com os cafezinhos. E, se não me engano, a gente colocava em média 30 cafezinhos em cada xícara. E ia no carrinho, porque a comissária ia servir Cointreau, conhaque, todos os after dinner drinks. Passava, recolhia tudo aquilo, fazia o requerimento. Mas os passageiros, que é a razão desse vídeo, eram, de um modo geral, muito simpáticos, obedientes, não apertava o cinto e eles ficavam com o cinto apertado. Alguns, eventualmente, iam até no fundo do avião, que era a galley, onde ficava quando eu era quarto comissário, obviamente, ficava a minha galley, e iam bater papo, ficavam por ali, tomavam um drink, alguma coisa e tal, mas sempre com muita lisura, muita tranquilidade. Eram bastante diferentes dos dias de hoje. Raramente tínhamos uma situação de um passageiro extravasava um pouco na bebida, e aí passava sem um passageiro incômodo. Tinha muito poucos casos como esse tivemos, sem sombra de dúvida, mas pouquíssimos casos. E a elegância, de um modo geral, o preço da passagem, que era caríssimo, os voos iam lotados, porque a frequência de voo era muito pequena. Então os que saíam lotados, mas não necessariamente todos saíam lotados. Hoje os voos todos são lotados, são 10 voos para os Estados Unidos num dia, durante o dia, durante a noite, voos que vão e no dia seguinte já... Aliás, o avião vai, chega cedo e retorna já naquela noite mesmo. A tripulação não pode retornar, obviamente,
por causa da regulamentação, mas já no dia seguinte volta. Era muito diferente de nós ficarmos uma semana, ou às vezes 10 dias, numa determinada localidade, aguardando a regulamentação estar completa para que a gente pudesse voltar. Mas salve os passageiros dos anos 60, que tinham conforto, muito conforto, por exemplo, no Super Constellation, que a Varig tinha alguns, e vieram da Panera, inclusive, existia até camas, na verdade eram beliches na primeira classe. Existiam 3 beliches de um lado, meia dúzia de beliches na primeira classe. Beliche mesmo. Subia a escadinha e deitava ali na segunda, na terceira, com o seu pijaminha, com a roupinha de dormir. Era assim, era uma aviação completamente diferente, muito diferente. E nós, obviamente, tínhamos as nossas o nosso trabalho, que era pesado, porque nós não parávamos, né? Um voo São Paulo, Nova York, um voo Lisboa, um voo Roma, por exemplo. Pela hora de voos que tinha, nós tínhamos muita coisa para fazer. O jantar, na saída daqui, jantar, com todo aquele serviço de drinks 2 vezes, prato quente, prato frio, nós tínhamos depois o cafezinho, nós tínhamos os after dinner drinks, nós tínhamos, depois de um certo tempo, até o free shopping, com venda, tínhamos a documentação que tínhamos que passar para os passageiros todos assinarem. Tínhamos o nosso plantão naquelas 2, 3 horas que não tinha nenhum serviço programado, não tinha serviço programado, mas a atenção do passageiro era total. Então nós tínhamos o plantão, cada um ficava 1 hora naquele período de 3 horas, acordado, aí dormia 2 horas. O comissário, geralmente o quarto comissário, o comissário da Galley, acordava bem antes, porque já tinha que fazer o café, colocar pães e ovos, omelete, etc., tudo para esquentar, para aquecer, para quando fosse a hora de fazer o serviço de café da manhã já tivesse tudo pronto, sucos prontos já no seu copinho, tudo. Era um trabalho bastante pesado, mas era muito interessante e era muito gostoso. Eu gostava muito, embora tenha ficado não muitos anos, 10 anos mais ou menos, porque tive a oportunidade de ser convidado para um outro trabalho que eu também gostava, que era o trabalho de relações internacionais de vendas de equipamento pesado, no qual fiquei 36 anos trabalhando, viajando o mundo inteiro, 61 países, eu tenho os passaportes, são 20 passaportes, alguma coisa parecida. Viajei muito, 8, 9 mil horas de voo, mais ou menos. Mas a Varig deixou muita saudade. A Varig era a Varig. É isso, meus amigos. Se tiverem mais alguma coisinha, algum desejo, alguma explicação adicional, eu teria prazer em fazer. Desta vez a pandemia atrapalhou muito. Minha esposa foi internada 3 vezes por 10 dias cada vez e foi entubada cada vez que esteve no hospital. Embora não tenha sido Covid, era algum reflexo da Covid no pulmão. Hoje está muito bem, graças a Deus estamos bem, mas não saímos de casa para absolutamente nada. Já estamos vacinados com 3ª dose, com tudo, mas saímos apenas para as emergências, que é médico, que é farmácia, eventualmente um mercado, muito eventualmente. Do resto, ficamos por aqui, um cuidando do outro com muito carinho. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeos, que eu pretendo não demorar tanto tempo para fazer um próximo, tá bom? Um abração para todos.